Graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que o Senhor esteja com todas. Estamos no nosso 11º dia do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, que traz como título Tornando-se Amigo de Deus. Assim como tivemos restaurado a nossa amizade com Deus pela morte de seu Filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio da sua vida. Romanos 5:10. Deus quer ser seu melhor amigo. Seu relacionamento com Deus tem diversos aspectos. Deus é seu autor e criador, Senhor e Mestre, Juiz, Redentor, Pai, Salvador e muito mais. A mais espantosa verdade, porém, é esta: o Deus Todo-Poderoso anseia ser seu amigo. No Éden, vemos o relacionamento ideal entre Deus e o ser humano. Adão e Eva desfrutavam uma amizade íntima com ele. Não existia rituais, nem cerimônias ou religião. Apenas um simples e terno relacionamento entre Deus e o casal que ele havia criado. Livres de culpas e de medos, Adão e Eva deleitavam-se em Deus e o Senhor tinha prazer neles. Fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus. Mas após a queda, aquele relacionamento ideal foi perdido. Somente umas poucas pessoas no Antigo Testamento vivenciaram o privilégio de uma amizade com Deus. Moisés e Abraão foram chamados amigos de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Jó, Enoque, Noé eram amigos íntimos de Deus. Entretanto, ter medo de Deus não é amizade. Era mais comum no Antigo Testamento. Então, Jesus mudou a situação quando pagou nossos pecados na cruz. O véu do templo, que simbolizava a nossa separação de Deus, foi rasgado de cima a baixo, indicando que o acesso direto a Deus estava novamente disponível. Ao contrário do Antigo Testamento, que precisava passar horas se preparando para encontrar com Deus, hoje podemos entrar na presença dele a qualquer instante. A Bíblia diz em Romanos 5:11 que podemos agora exultar em nosso novo e maravilhoso relacionamento com Deus. Tudo por causa do que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, tornando-nos amigos de Deus. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça dele e do sacrifício de Jesus. Em 2 Coríntios 5:8-18 diz: tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigo em amigo dele. Um antigo hino diz: em Jesus amigo temos. Mas, na verdade, Deus nos convida a desfrutar a amizade e a companhia das 3 pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus disse: já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigo, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. A palavra utilizada para amigo
nesse versículo não significa uma relação superficial, mas o relacionamento íntimo de confiança. A mesma palavra é usada em referência ao padrinho de casamento e ao círculo de amigo íntimo e de confiança de um rei. Em uma corte, os servos devem manter distância do rei, mas o círculo de amigo de confiança desfruta sua proximidade, bem como o acesso direto a ele e às informações confidenciais. Que Deus me queira como amigo íntimo é difícil de entender, mas a Bíblia diz em Êxodo 34:14, Ele é Deus que zela com todas as forças pelo relacionamento que mantém com você. Deus deseja muito que conhecemos profundamente. Na verdade, Ele planejou o universo e orquestrou a história, incluindo os detalhes de nossa vida, para que nos tornássemos seus amigos. A Bíblia diz em Atos 17, 26 e 27, assim: Ele fez as criaturas, nenhuma criatura o fez. Começando do nada, Ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com muito espaço e tempo para uma vida em que pudéssemos buscar a Deus e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. Conhecer e amar a Deus é nosso maior privilégio. E sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Ele diz: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Essas são as coisas que me agradam, em Jeremias 9:24. É difícil imaginar como é possível uma amizade íntima entre um Deus perfeito, invisível e onipotente a um ser humano limitado e pecador. É mais fácil compreender um relacionamento de mestre para servo, de criador para criação, ou mesmo de pai para filho. Mas o que quer dizer o fato de Deus me querer como amigo? Olhando a vida dos amigos de Deus na Bíblia, aprendemos 6 segredos para ter amizade com Ele. Faremos um exame de 2 desse segredo nesse capítulo e de 4 no próximo. Tornando-se amigo de Deus por meio do diálogo constante. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja, uma vez por semana, ou mesmo observando um período de busca diária. A amizade com Deus é construída quando compartilhamos com Ele todas as nossas experiências. É lógico que é importante estabelecer o hábito de um momento diário consagrado a Deus. Mas Ele quer mais do que um compromisso em sua agenda. Ele quer ser incluído em todas as atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os pensamentos. Você pode manter uma conversa contínua e ilimitada com Ele ao longo do dia, conversando sobre o que quer que você faça ou pense em cada momento. Ore continuamente. Tessalonicenses 5:17. Significa conversar com Deus enquanto faço compra, dirijo, trabalho ou realizo qualquer outra tarefa. Um conceito equivocado bastante comum é o de que passar tempo com Deus significa estar sozinho com Ele. É claro que, seguindo o exemplo de Jesus, você precisa de um tempo a sós com Deus. Mas isso se refere somente a uma parte do período que você passa acordado.
Tudo que você faz pode ser passar tempo com Deus. Se Ele for convidado para participar e você estiver consciente da sua presença. O livro clássico sobre como desenvolver constante conversa com Deus intitula A Prática da Presença de Deus. Ele foi escrito no século XVII pelo irmão Lourenço, um humilde cozinheiro de um mosteiro francês. Irmão Lourenço era capaz de tornar as mais banais e insignificantes tarefas, como preparar refeições e lavar prato, em atos de louvor e comunhão com Deus. A chave para uma amizade com Deus, dizia ele, não é mudar o que você faz, mas sim mudar sua atitude em relação ao que faz. Ou seja, o que você normalmente faz por você mesmo, comece a fazer por Deus. Comer, tomar banho, trabalhar, relaxar ou jogar o lixo fora. Nos dias de hoje é frequente sentirmos a necessidade de escapar da rotina para agradar a Deus. Mas isso se deve ao fato de não aprendermos a praticar sua presença a todo tempo. Irmão Lourenço achava fácil adorar a Deus nas tarefas comuns da vida. Ele nunca precisou participar de retiros espirituais especiais. Esse procedimento é o ideal para Deus. No Éden, a adoração não era um evento no qual se comparecia, mas uma atitude permanente. Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus, como o Senhor está com você durante todo o tempo. Nenhum outro lugar é mais próximo dele que o lugar onde você está nesse exato momento. Em Efésios 4:6, parte B, diz: Ele comanda todas as coisas, está em todos os lugares e em todas as coisas. Irmão Lourenço também cultivava o hábito de fazer continuamente orações curtas e informais ao longo do dia, em vez de tentar realizar longos períodos de oração complexa. Para manter o foco e neutralizar divagações, ele dizia: não o aconselho a usar uma grande variedade de palavras na oração, visto que longos discursos são um frequente motivo para desvaneios. Numa época em que a concentração é difícil, a sugestão para manter a simplicidade, feita há mais de 4 séculos, reveste-se de especial importância. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses 5,17, ore o tempo todo. Como isso é possível? Uma forma é utilizar orações sussurradas ao longo do dia, como tem feito muitos cristãos ao longo do século. Escolha uma frase curta que possa ser repetida a Jesus num sussurro. Tu estás comigo, recebo tua graça, dependo de ti, quero conhecer-te, pertenço a ti, ajuda-me a confiar em ti. Você também pode usar uma frase bíblica curta. Para mim, o viver é Cristo. Nunca me abandonarás. Tu és meu Deus. Faça essas orações com a maior frequência possível, de modo que fique profundamente arraigadas
arraigadas em seu coração, arraizadas. Apenas se assegure de que a motivação é adorar a Deus, não controlá-lo. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, um hábito que você pode desenvolver. Assim como os músicos praticam escala diariamente, a fim de executar belas músicas com facilidade. Você deve se disciplinar a pensar em Deus em diversos momentos do dia. Só precisa treinar a mente para lembrar-se de Deus. A princípio, será necessário criar lembretes que estabeleça regularmente a consciência de que Deus está com você naquele momento. Comece colocando lembretes visuais por perto. Você pode escrever pequenos bilhetes dizendo: Deus é comigo e por mim nesse exato momento. Os monges beneditianos utilizam o soar de um relógio que os lembre de hora em hora que devem parar e fazer a liturgia das horas. Se você tem um relógio ou um celular com alarme, pode proceder da mesma forma. Em alguns momentos você sentirá a presença de Deus, em outros não. Se você está buscando uma experiência da presença de Deus por meio de tudo isso, então não compreendeu o que eu estou falando. Não louvamos a Deus para nos sentirmos bem, mas para agir bem. Seu objetivo não é uma sensação, mas a consciência constante da realidade da presença constante de Deus. Esse é o estilo da vida de adoração. Por meio da meditação contínua. A segunda parte de estabelecer amizade com Deus é pensar em sua palavra durante todo o dia. Isso é o que chamamos de meditação. E a Bíblia nos exorta repetidamente a meditar sobre quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele disse. É impossível ser amigo de Deus sem saber o que Ele diz. Você não pode amar a Deus a não ser que o conheça, e não pode conhecê-lo sem conhecer sua palavra. Em 1 Samuel 3, 2 ao 21, a Bíblia diz que Deus se revelou a Samuel por meio da sua palavra. E até hoje, Deus utiliza esse método. Embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, é possível pensar nela ao longo do dia, recordando os versículos que leu, ou memorizando-os e refletindo sobre eles. A meditação é frequentemente mal interpretada, como se fosse um ritual complicado e misterioso, praticado por pessoa mística e por monge em clausura. Meditar é simplesmente concentrar os pensamentos. Habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e posta em prática em qualquer situação. Quando você pensa repetidamente em determinado problema, isso é preocupação. Quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Se você sabe se preocupar, então já sabe meditar. Basta que desvie a atenção dos seus problemas para os versículos bíblicos. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menores serão suas preocupações.
Deus considerava a Jó e Davi amigos íntimos, pelo fato deles valorizarem a palavra acima de qualquer coisa e meditarem nela o dia todo. Jó reconheceu: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Em Jó 23:12, parte B. Em Salmo 119:47, Davi disse: como eu amo tua lei, medito nela o dia inteiro. E as obras de Deus estão constantemente em meus pensamentos. Não consigo parar de pensar nelas. Salmo 77:12. Amigos dividem segredos, e Deus irá compartilhar os segredos dele com você, se você desenvolver o hábito de meditar em sua palavra, do início ao fim do dia. Deus contou seu segredo a Abraão e fez o mesmo com Daniel, Paulo, os discípulos e outros amigos. Quando você ler a Bíblia ou ouvir um sermão, não cometa o erro de simplesmente guardá-la e continuar com a sua vida. Desenvolva o hábito de revisar a verdade em sua mente, pensando continuamente nela. Quanto mais tempo você repassar o que Deus disse, maior será a sua compreensão do segredo desta vida e os quais muitas pessoas deixam escapar. Salmos 25:14 diz: o Senhor é o amigo chegado daquele que o respeita e obedece, e os leva a conhecer a aliança que fez com eles. No próximo capítulo, veremos os outros 4 segredos sobre o cultivo da amizade com Deus. Mas não espere até amanhã. Comece ainda hoje a praticar um diálogo permanente com Ele e a meditar continuamente em sua palavra. A oração permite que você fale com Deus. A meditação permite que Deus fale com você. Ambas são essenciais para quem quer se tornar amigo do Senhor. Pensando sobre o meu propósito do dia. Tema para reflexão: Deus quer ser meu melhor amigo. O versículo para memorizar é: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e o obedece. Está em Salmo 25:14, parte A. A pergunta para meditar: o que eu posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? Amém? Fique com Deus.